tema, tá? Sexualidade e gênero. Eu acho que a presença do Alexandre aqui seria muito importante ele falar desse tema. Rapidamente, o Alexandre, a gente precisa entender as coisas para a gente, porque o preconceito também é fruto da ignorância, né? Então, veja bem, eu ouvi algumas exposições da Anete Guimarães, vocês já ouviram falar, que ela é até médica, né? E, assim, ela critica muito essa questão de que, como médica, uma relação homoafetiva, biologicamente, não é uma coisa natural. E aí eu queria que você pudesse dissipar alguma coisa aí nesse sentido para a gente poder entender. Queria aproveitar aí a sua sabedoria, a sua experiência para iluminar um pouco aqui a minha mente. Obrigado. Como você encara a explicação corrente no movimento espírita brasileiro hegemônico para a homossexualidade? E a explicação corrente que dão, não sei se alguns já ouviram, acho que muitos já ouviram, é de que os espíritos são homossexuais porque eles trocam de corpo e guardam gostos e tendências de vidas anteriores, quando viveram em corpos de outro sexo. Aí isso causa atração pelo mesmo sexo na vida atual. Essa explicação é suficiente para trazer as esperadas melhorias à praxis social, na sua visão? Peguei essa explicação, aliás, apesar de eu já conhecer há muito tempo, de um livrinho até recente. Olha só, da FEB, tá? Espiritismo Passo a Passo com Kardec. Veja bem, aí você abre lá, tem um capítulo sobre homossexualidade. Estou na página 189. Aí, quando ele vai explicar essa homossexualidade, dar essa explicação que eu li, o livro é passo a passo com Kardec. Mas não aparece Kardec aqui. Ele vai pegar e citar Emmanuel. Emmanuel é que dá essa explicação. Tá? E ele cita aqui até a obra. E eu vou dizer para vocês só um parágrafo, o teor de como é que isso é tratado. A homossexualidade é tratada nesse livro. Página 193. Esse livro é de Cristiano Torchi, tá? Da FEB. O homossexual, devido ao desconhecimento de si mesmo, começa assim. Ele desconhece a ele mesmo. E devido à incompreensão da sociedade, e aí vem grifado, um candidato ao sofrimento por excelência, o qual, pelas emoções em desequilíbrio, ó como é que ele qualifica, desequilibrado, quase sempre se torna um ser solitário, com dificuldades de relacionamento, e quando as pressões sociais são mais exigentes, geralmente desemboca nos conflitos neuróticos, apresentando caráter bastante inseguro e oscilante. E todas essas qualificações, esses adjetivos, estão em itálico, estão grifados, para grifar que eles ficam inseguros, oscilantes, desequilibrados. Tá? Então, para dar um exemplo de como isso é tratado, acho que não é difícil entender que esse tipo de abordagem é um desserviço ao tratamento da questão. Mas, vê só, eu quero começar com uma pergunta. Quem instituiu o que é natural? Tá? Vamos começar daí. Boa. Quem instituiu o que é natural é quem tem o poder na mão. Quem tem o poder na mão foi quem criou o patriarcado e o machismo. Isso é uma questão de poder. Veja, não tem como a gente falar disso sem falar de poder. Tá? E sem falar da mulher, e sem falar da importância da luta feminista na produção desse debate. Então, o que a Anete Guimarães chama de antinatural, eu chamo de ignorância e desinformação. Eu vou dizer por quê. Porque quem determinou o que é natural e o que não é natural, e, consequentemente, determinou a forma da gente viver no mundo, foi quem sempre teve o poder na mão. Então, o regime é patriarcal, porque quem mandava eram os homens. E ainda hoje, esse sistema feudal que o bolsonarismo quer refundar, ele está incrustado nessa prática teológica do machismo. Porque muitos vão buscar referência na Bíblia para poder validar que a mulher é submissa ao homem. Aí é a mesma galera que, quando elas têm uma raiva de uma pessoa, elas usam o Velho Testamento.
mas quando elas não têm uma raiva das pessoas, elas usam um Novo Testamento. Então, a antinaturalidade que a amiga falou lá, ela é embasada na ignorância, no machismo e na perpetuação desse poder machista e patriarcal. Ponto. O segundo ponto é a pergunta: como é que uma doutrina espiritualista julga, mede, determina comportamentos a partir da genitália da sujeita e do sujeito? Julgar, exigir, determinar comportamento a partir da genitália é uma ação materialista ou espiritualista? Acho que com essa resposta já acaba a discussão. É materialismo espírita. Eu digo que o movimento espírita brasileiro, ele é materialista. Digo com todas as letras. Ele revisou o livro, né? E está lá escrito, ele é materialista, porque ele embaseia toda a sua crença, determinando o que as pessoas são a partir da genitália que essas pessoas ocupam. Aí eu quero falar o que é natural. Amar é natural. Um cara que escreve o que esse cidadão escreveu aí, ele não sabe o que é o amor. Ele não entende que o corpo é um instrumento do qual a gente se utiliza para poder carregar e vivenciar os afetos. Quem está preocupado com o corpo é quem está preocupado com a matéria, né? com o físico. Não tem nada de antinatural na produção do amor e na produção dos afetos. O que é antinatural é o ódio, é o desamor, é a homofobia, é o machismo, é o sexismo, é a reprodução desses conteúdos e desses sentimentos. O que é antinatural é essa maldade calcicrante, essa maldade castelada, sabe, que faz com que as pessoas se sintam melhores só porque elas são heterossexuais. Mas é assim, tipo, se ela tiver um amante, tá de boa, porque é natural do homem ser caçador. Mas se a mulher tiver um amante, vocês dão por conta a quantidade de adjetivos que essa mulher vai encontrar. Então, isso não tem nada a ver com espiritualidade, tá? Isso tem a ver com capitalismo. Alexandre, tudo é capitalismo? É capitalismo. Não dá para falar de mundo, de comportamento social hoje, sem falar do capitalismo, do neoliberalismo. Não dá. É impossível falar disso. Cara, vê só, a gente está vivendo um momento tão complexo do ponto de vista político. Preste atenção numa coisa. Sabe como era que os nazistas se comunicavam? Eles jogavam com avião panfletos nos lugares que eles estavam invadindo, preparando o povo, né, para a grande obra que eles queriam produzir. Hoje tem um monte de imbecil fazendo isso pela internet, cara. É muito mais simples. Então, o que é natural? O que é antinatural? Então, assim, uma doutrina que é espiritualista, ela precisa, eu falo de duas formas, né? Essa aqui é a edição nova do meu primeiro livro, que foi feita pela editora do Conhecimento. E nesse livro, eu recomendaria, porque não dá para a gente falar disso em tão pouco tempo, ou a gente marca um dia e eu venho aqui só para falar de gênero, também pode ser uma ideia, que é gênero e sexualidade como performance social e gênero e sexualidade como performance espiritual. Quem performa quando a gente ama é o espírito. Aí o cara lá que está no centro diz assim, o corpo é um instrumento do qual o espírito se utiliza para viver as suas experiências encarnatórias. Mas quando fala de sexualidade, não, né? Parece que não. Parece que é só para as outras coisas. Para a sexualidade, o corpo não é um instrumento do espírito. Então, isso é uma coisa que não faz o menor sentido. Então, o que é que eu defendo? Eu defendo a naturalização dos gêneros e a naturalidade, a naturalização das expressões de gênero, das orientações sexuais. Foi isso que ensinaram para a gente, que o homem não chora. Mas sabe o que acontece? Um monte de homem é emocionalmente doente. Por quê? Porque não chora. O homem não é fraco. O homem não é fraco. Onde é que está essa, sabe? Essa equação não fecha, amigo. Não bate. E justificar isso através da reencarnação, para enterrar a minha fala, é ainda mais absurda. Você veio 10 encarnações homem, vê só. Veja, sempre está vinculado ao controle do corpo. Sempre. Aí você vem mulher, que é para conter suas inclinações sexuais. Aí eu não vou querer fazer sexo. Vou. Só que eu vou fazer. Mas, gente, pelo amor de Deus. Ainda tem aquele que diz assim, olha, para você, eu escutei isso, né, no Tribuno Espírita, o homossexual que
sublima sua sexualidade, é como se ele evoluísse duas encarnações numa só. Ele é devasso, mas ele quer que o outro seja pudico, seja casto. Quer dizer, ele quer o prazer só para ele, meu irmão. Então isso também é capitalismo, cara. Prazer é para todo mundo. Aí ainda sai o seguinte, se não fosse isso, o pobre, meu irmãozinho, estava atorado. Os caras estão tentando o tempo todo fechar as praias. É o único lazer que o pobre vai sem pagar. Aí quer fechar o parque de diversão em casa, quer tornar aquilo pecado. Para dizer o dia que o cara pode copular, o dia que não pode. Minha gente, pelo amor de Deus, isso não faz o menor sentido. Isso não está no Espiritismo, isso não faz parte do Espiritismo. Kardec, na Revista Espírita de 1866, veja, ele fala de gênero muito superficialmente, mas ele toca no assunto quando ele toca na questão da igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Kardec diz assim, a igualdade de direitos entre o homem e a mulher deveria ser uma questão natural. Quando não é, é pela força do forte sobre o fraco. Por isso que não é. Então, para Kardec, existiam espíritos. E ele diz na Revista Espírita de 64, quando ele fala em afeição e amor, ele fala que quando dois espíritos que se afeiçoam se encontram, o corpo é detalhe. O que é detalhe é o corpo, e não os afetos. Mas a nossa sociedade é preconceituosa. A gente não pode esquecer que o Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIAP+, durante 15 anos consecutivos, com ênfase nas pessoas transexuais. E eles querem que a gente mate mesmo. Porque, veja, presta atenção, a propaganda bolsonarista não é diferente da trumpista. Quando o Bolsonaro assumiu o poder, a primeira coisa que o Bolsonaro fez foi retirar a população LGBT das políticas de direitos humanos. A primeira coisa que Trump fez, quando foi eleito, foi retirar as pessoas LGBTs das políticas de direitos humanos. Tá? Então, assim, isso é uma pauta política. Né? A gente não pode esquecer que a pauta que ganha eleição hoje é a pauta moral, a pauta de costumes, essa pauta da voto. Aí tem um monte de cara fechando hotel, fecha um andar inteiro de um hotel, faz um bacanal, mas vai para o púlpito dizer que o cara que ama outro vai para o inferno. É assim que funciona. A sua fala sobre isso é excepcional, né? A maneira como você aborda essa questão tinha que se generalizar o quanto antes. A gente vai se esforçar para promover, né? A gente passou umas decepções muito grandes num centro onde a gente teve que sair por conta de pessoas lá dentro. Um rapaz homossexual fez o curso de passe, mas ele foi proibido de ir para a sala de passe. O presidente da casa estava escolhendo as pessoas para fazer a diretoria, mas não podia ter mulher. Então, assim, como é que você consegue viver num lugar desse? Consegue trabalhar? Espero que Deus nos conceda muitas outras oportunidades de estarmos aqui aprendendo com você. Muito obrigado. Essa sua visão é uma visão altamente progressista e ela tem que ser encampada para que a gente possa melhorar o nosso meio social, sem dúvida, né? Acho que esse é o caminho. Uma praxis social que fica pregando ainda qualquer tipo de preconceito devido ao gênero, meu Deus, vai ser antiprogressista e, portanto, anti-espírita, né? E dizer para Adriano, acho que o Adriano falou, do cara lá que é homofóbico, o centro espírita não entendeu ainda que homofobia é crime. No dia que um homoafetivo for proibido de qualquer prática dentro do centro, sair de lá com duas testemunhas, for na delegacia e prestar uma queixa, e o presidente do centro for preso, aí eles mudam. Homofobia é crime. Tá? As pessoas não conseguem entender isso. Eu sei o que você está falando, Adriano, porque eu conheci um casal de amigas lésbicas que trabalhavam no centro e que desenvolveram afeto, ficaram juntas, foram afastadas de todos os trabalhos, foram colocadas em desobsessão, passaram 3 anos em desobsessão e nunca mais conseguiram assumir nenhuma tarefa dentro da casa. Sei de um casal de homossexuais que eles possuem carro, um carro, né, os dois tinham, são casados, um ia de Uber e o outro ia de carro, porque as pessoas do centro não sabiam que eles eram casados. Porque toda vez que eles descobriam que as pessoas eram casadas, as pessoas perdiam o direito de trabalhar dentro da instituição. Então, assim, isso existe e a gente precisa combater. A gente precisa combater mesmo, porque as pessoas ainda não entenderam que a homofobia é crime, a LGBTfobia é crime.